Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Boa noite a você que está conosco nessa noite, onde juntos vamos adorar, celebrar e exaltar o nome do nosso Deus. O desejo do nosso coração, de todos nós que estamos envolvidos nesse culto, é de que você tenha um encontro com Jesus nessa noite, e que isso signifique cada vez mais que você se pareça com Ele e se aproxime de Deus. Eu gostaria de orar nesse momento, logo depois vamos continuar o nosso culto, cantando e louvando ao nosso Deus. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa noite, porque o Senhor tem cuidado de nós. Temos muitos motivos para te adorar, para te agradecer, para entregar a nossa vida e o nosso coração ao Senhor, Deus. Por isso recebe esse culto, recebe a nossa adoração, recebe a nossa entrega, que o Senhor possa se agradar do nosso culto nessa noite. Que como igreja possamos continuar glorificando e exaltando o seu santo nome em todo o tempo, em tudo que fizermos, que a nossa força esteja sempre empregada nisso, Deus, em glorificar o teu nome. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos continuar adorando ao nosso Deus nessa noite linda, declarando: Senhor,
eis-me aqui, vem transformar o meu ser, o nosso ser. Todos nós precisamos ser transformados em alguma área de nossa vida, né? A maior transformação que podemos ter é quando recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Essa é a maior transformação. Mas também existem outras áreas que precisamos que Deus trabalhe em nossas vidas, né? Então, vamos cantar, vamos adorar a Deus e, com essa atitude, nós podemos sentir a ação de Deus, a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me, ao Teu lado está. Espero em Ti, que subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar. Vem renovar minha mente em Teu querer, meus dias viverei no poder do Teu amor. Junto a Ti, Senhor, junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me, pra o Teu lado está. Nós esperamos em Ti, Senhor. Espero em Ti, e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. A igreja declare, junto a Ti. Junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me, pra o Teu lado está. Todos juntos, espera em Ti. Espero em Ti, e subo como águia
poder do teu amor. Glória a Deus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. Mais uma vez. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti,
Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que me se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Acabamos de cantar nesse momento o desejo do nosso coração de que Deus sonde o nosso coração, sonde a nossa vida e que possa nos usar e que nesse momento nós possamos orar e colocar isso de fato diante de Deus. Que esse seja, de fato, o desejo do nosso coração, que possamos, como igreja, entregar o nosso melhor, entregar a nossa vida, entregar os nossos bens, entregar, de fato, aquilo que o Senhor pode usar para a obra dele mesmo, que é salvar o perdido e a obra do teu reino. Por isso, como igreja, nós precisamos sempre estar prontos a colocar as nossas vidas e os nossos bens diante de Deus. Por isso, entenda a importância e o privilégio que é servir ao nosso Deus. E que possamos
lembrar das famílias, lembrar dos irmãos da igreja que continuam carecendo da ação de Deus, da mão de Deus sobre a vida de cada um. Lembrar da liderança da igreja, do pastor Joel, nesse momento de decisões sobre a nossa igreja, que possamos estar sempre prontos a ouvir, primeiramente, a voz de Deus e entender aquilo que Ele quer para nós. Por isso, vamos orar nesse momento. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem guardado a cada um de nós, tem nos dado a oportunidade, o privilégio de ser parte do Teu reino, de servir ao Senhor através dos nossos talentos, da nossa vida, dos nossos recursos. Por isso, continue enchendo o nosso coração dessa certeza, desse privilégio, dessa importância que é entregar a nossa vida por completo ao Senhor, Deus. Que o Senhor possa abençoar a nossa igreja, abençoar as famílias da nossa igreja, Deus. Abençoar a liderança, abençoar o pastor Joel, que ele possa sempre ser instrumento do Senhor para dirigir, direcionar, liderar a cada um de nós, Deus. Que possamos ouvir a Tua voz através da vida do pastor e através daquilo que o Senhor tem colocado no coração dele para nós. Nos ensina a ouvir o Senhor, Deus, cada vez mais. Que possamos estar prontos a todo tempo. Essa é a nossa oração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Se cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Cruel na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. O que mistério te pode dar, quem cuidará de ti? Nos braços teus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Mais uma oportunidade que temos de ouvir a palavra de Deus, ouvir sobre aquilo que Deus tem guardado e preparado para cada um de nós. Eu gostaria de orar mais uma vez, colocar esse tempo diante do Senhor, para que Ele encontre no nosso coração, encontre nos nossos ouvidos um lugar para encontrar aquilo que só Ele pode encontrar e mudar e transformar a nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem estado conosco nesse culto, mas entregamos esse tempo diante do Senhor.
para que a Tua palavra, Deus, possa alcançar os nossos corações, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus, amém. Certamente você já decepcionou alguém. Certamente você talvez não só decepcionou, se decepcionou, como talvez você tenha sido a causa da decepção de alguém. Se eu desse oportunidade para que você, quando me encontrasse, contasse um dos motivos, você teria vários para contar das suas decepções. Muitas vezes a gente se decepciona porque a gente espera que certas pessoas tomem atitudes e elas não tomam. Aparentam se mostrar de um jeito e, na verdade, se mostram de outro. Muitas vezes a gente se decepciona também quando a gente coloca um objetivo, coloca uma meta, coloca algo um lugar que a gente quer chegar, e quando a gente chega lá, quando a gente alcança esse objetivo, a gente percebe que não era tudo aquilo que a gente imaginou que era, e a gente se frustra, a gente se decepciona. A gente também se decepciona, por exemplo, quando a gente deposita a nossa esperança ou a nossa expectativa em coisas ou em pessoas. Ou também a gente muitas vezes direciona essa decepção para Deus quando, por algum motivo, as nossas expectativas diante daquilo que a gente gostaria que Ele fizesse não é feito. Às vezes a gente se decepciona em família, a gente se decepciona no trabalho, no casamento, com amigos, na igreja. A decepção faz parte da vida. É importante a gente entender isso, porque a nossa vida nesse tempo, nesse mundo perecível, ela não consegue completar a nossa identidade. Nós nunca vamos nos sentir realizados por completo. Primeiro porque as pessoas são falhas. As pessoas, elas não conseguem suprir aquilo que muitas vezes a gente quer que elas façam. Ou as coisas, ou enfim. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre decepção e de como nós podemos nos decepcionar. Mas, como eu falei, ela faz parte da vida. A gente precisa entender isso, que a decepção faz parte da vida. Então, se é algo que faz parte da vida, o que a gente precisa fazer é como a gente vai lidar com ela. Como a gente vai lidar com a decepção. Como a gente vai lidar com a frustração. Se nós vamos nos tornar pessoas amarguradas, se nós vamos nos tornar pessoas infelizes, tristes, inseguras, enfim. A pergunta que fica para nós é se é possível passar pelas decepções de um jeito diferente. Eu sempre digo isso, que eu gosto muito das histórias da Bíblia. Eu gosto muito daquilo que a gente aprende. Eu gosto muito dos personagens e o quanto a gente pode aplicar e entender e colocar na nossa vida e perceber o quanto a gente pode aprender com isso. A gente consegue olhar pessoas que se decepcionaram e que foram causadores de decepção. Mas nessa noite eu quero me concentrar numa história, num trecho da Bíblia que pode nos ensinar muito a lidar com a decepção, nos ensinar durante a decepção. Por isso, no sermão de hoje, eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 22, nós vamos ler alguns trechos, alguns versos desse capítulo, do verso 22 ao verso 27, e a gente vai poder aprender sobre a decepção e o quanto Deus pode nos ensinar através dela. O tema dessa noite é águas amargas. E vamos então ler o texto dessa noite. Êxodo, capítulo 15, verso 22 em diante. Vamos ler, me acompanha aí na sua casa. Fez Moisés partir de Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. E caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali
os provou. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. O texto dessa noite, ele traz para nós um povo que estava experimentando uma grande decepção, algo muito ruim aconteceu. O texto mostra que após 3 dias, o suprimento de água deles tinha acabado, eles estavam com sede. E chegaram a um lugar onde eles acreditavam que ali teriam a água que tanto eles precisavam. Ali aquele oásis em meio ao deserto ali, e eu imagino a ansiedade no coração deles, a expectativa, e eles chegaram lá quando perceberam então que aquela água não podia ser bebida. Olha o que diz o verso 23. Chegaram a Mara, e todavia não puderam beber as águas, porque eram amargas. Eu fico imaginando que rapidamente toda a experiência que eles tinham passado até ali tinha sido esquecido. A gente consegue ver no texto que eles foram até Moisés e começaram a perguntar por que eles estavam passando por ali, começaram a murmurar. Por que Moisés havia tirado eles do Egito e levado eles a morrer de sede no meio do deserto? Por que Deus estava fazendo isso com eles? Passar por algo tão duro, algo tão difícil. Qual era o propósito de tudo isso? Talvez você também já se perguntou assim. Quando você estava passando por um momento de decepção, de frustração, talvez você também perguntou para Deus o porquê daquilo. Você ficou procurando os motivos. Por que isso estava acontecendo? E eu acredito que talvez muitos de vocês, e como eu também, não encontrou respostas que satisfariam o nosso coração. Por que nós nos decepcionamos? Mas as decepções, os desertos, as dificuldades, são na verdade oportunidades de experimentarmos a Deus mais de perto. E de desenvolvermos a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada de vida. Olha o que diz o texto: em Mara o Senhor lhe deu leis e ordenanças, e os colocou à prova. Tiago reafirma isso em sua carta, no capítulo 1, no verso 2 ao verso 4, quando ele diz o seguinte para nós: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu quero iniciar essa noite dizendo para os irmãos, e que isso falou comigo enquanto preparava esse sermão, é que as decepções revelam o nosso caráter. As decepções nos faz mostrar quem realmente nós somos. Aquilo que nós guardamos dentro de nós e que muitas vezes não mostramos para ninguém. Achamos até que conseguimos esconder do próprio Deus. Mas a decepção, ela ou nos faz crescer na fé, ou nos faz nos tornar derrotados diante da raiva, da descrença, da amargura e por aí vai. A que a gente precisa entender é que não importa o que nos levou até Mara, o que nos levou até a decepção, mas como em Deus podemos aprender com isso, e como através de Deus podemos ser ajudados a tirar o nosso melhor diante dos nossos fracassos, diante das nossas frustrações. Em primeiro lugar, o texto diz para nós que as decepções revelam onde está o nosso coração, o que tem tomado o nosso coração. Quando a esperança do povo se foi, a gente consegue observar que rapidamente o verdadeiro coração deles, o que estava escondido, apareceu. Rapidamente Deus foi deixado de lado. Rapidamente Deus foi esquecido e logo apareceu o quanto prioritariamente eles estavam pensando nas suas próprias necessidades.
A água se tornou o seu bem mais precioso, a ponto de os levarem a murmurarem. E é interessante que, se a gente voltar um capítulo anterior, a gente vê que o povo tinha vindo de celebração, de gratidão, porque Deus tinha tirado eles do Egito, porque Deus tinha atravessado o povo pelo Mar Vermelho, Deus tinha usado Moisés para libertar o povo. Mas rapidamente, diante da primeira decepção, diante da primeira frustração, o povo mostra o que de fato preenchia o seu coração. E a gente percebe que muitas vezes a gente age exatamente assim. Certamente, se nós estivéssemos lá, também estaríamos pensando primeiramente na necessidade da água. A gente precisa estar pronto a perceber e se ver muitas vezes como povo nessa situação. Quando a gente foca a nossa vida nas nossas próprias necessidades, na nossa própria vontade, rapidamente a gente sempre é tomado pela decepção. Como eu falei no início, a gente coloca a nossa expectativa, a gente deposita o nosso coração naquilo que não pode nos satisfazer, aquilo que sempre vai nos frustrar, aquilo que sempre vai nos decepcionar. Eu falei no início sobre isso, mas perceba o seguinte, o quanto muitas vezes, como eu falei no início, você deve ter se lembrado de situações em que você se decepcionou, mas se você fizer um exercício agora, talvez você nem vai se lembrar o porquê aquilo aconteceu e o quanto essas frustrações e decepções estavam ligados prioritariamente à não realização dos desejos do nosso coração. A gente quer tanto aquela promoção, aí a gente não consegue, ou a gente consegue e não é aquilo que a gente pensa. A gente quer aquela viagem, a gente quer aquele casamento, a gente quer aquilo outro, a gente quer a saúde, mas às vezes a gente vai lidando com as coisas na vida e a gente não percebe o quanto a gente não pode fazer isso ser o centro do nosso coração. Eles esqueceram completamente de tudo que Deus tinha feito por eles. Sempre que o nosso coração coloca algo que não seja Deus como centro, a chance de decepção é real e clara. Por isso, e sabe por que isso acontece? Porque a gente acha que por algum motivo a gente não precisa mais confiar em Deus. Porque o sucesso está ao nosso alcance. Aquilo que a gente quer está ao nosso alcance. E a gente fala assim, já está ali. E aí a gente acha que não precisa mais confiar em Deus. Mas a gente nunca pode se esquecer de Deus e o quanto Ele é aquele que está sempre pronto a nos levar para onde Ele quer. O coração dos israelitas, nessa situação e em tantas outras, e assim como o nosso, é celeiro para a decepção. Quando a gente mostra que não é Deus que é o centro e o dono do nosso coração e da nossa vida. Nessa situação era a água. Mais para frente um pouquinho, se a gente continuar a ler o texto de Êxodo e a passagem do povo pelo deserto, a gente vai ver que em algum momento a falta de um líder ou de alguém os levou a pensar na necessidade de ter um bezerro. E assim sucessivamente a gente pode observar em toda a narrativa bíblica o quanto nós, enquanto humanidade, sempre damos um jeito de substituir Deus como dono do nosso coração. Mas a gente vê através de Davi, por exemplo, no Salmo 62, que a gente aprende que precisamos descansar somente em Deus. O salmista fala, descanse somente em Deus. Ó minha alma, dele vem a minha esperança. A decepção pode nos ensinar muito, meus irmãos, quando a usamos para mostrar a quem temos depositado a nossa esperança e o nosso coração. Que diante da decepção a gente possa olhar para dentro de nós, pedir para que Deus nos ajude a refletir sobre o nosso coração e a gente perceba que estamos talvez nos afastando de Deus enquanto dono do nosso coração e colocando as nossas necessidades, as nossas vontades, nossas prioridades acima de tudo. A água fez o povo esquecer de Deus e do que Ele tinha feito por nós. O que tem feito você se esquecer do que Deus tem feito por você e tem te tornado alguém sempre pronto a se frustrar,
a ser alguém amargurado e a se decepcionar facilmente. A decepção também nos mostra e revela onde está a nossa fé. O que você faz diante das decepções? Pense agora e faça esse exercício. A gente já viu de onde ela surge. Surge do nosso próprio coração e da nossa iniciativa de colocar algo que não seja Deus como dono dele. Mas o que fazemos quando a decepção chega? Qual é a nossa primeira atitude? Será que nós murmuramos como o povo nessa situação? Será que nós nos lembramos de Deus? Será que nós reclamamos? Será que nós permitimos que a nossa vida se torne triste? Sem motivo de celebração, de gratidão e de encontro, de caminhada com Deus? Olha o que diz o verso 25 e o verso 26 do texto que a gente leu. Então Moisés clamou ao Senhor. Moisés clamou ao Senhor. E a gente continua lendo até o final do verso 26, a gente vê que Deus promete, então, através dessa busca de Moisés e do endireitamento do coração do povo, de que ele estaria cuidando deles em todo o tempo. Moisés, meus irmãos, acreditou em Deus. Moisés não se defendeu. Moisés não procurou justificativa para aquilo que ele estava passando. Moisés não procurou respostas onde ele não encontraria. Moisés simplesmente foi até Deus. Moisés foi até Deus em oração. E aí a nossa oração e a nossa fé nos coloca em contato com os únicos recursos necessários. Aquilo que de fato a gente precisa para vencer as decepções. Eu fico imaginando o povo. Eu gosto de ler e eu gosto de ficar imaginando a situação, o cenário. Eu fico imaginando o povo colocando Moisés contra a parede. Moisés, você precisa arrumar água para a gente. A gente está com sede, a gente vai morrer. Por que você deixou a gente para morrer de sede em meio ao deserto? Que decepção, Moisés. A gente acreditou em você. A gente depositou sobre você a nossa esperança e olha o que aconteceu. Moisés, talvez se fosse um de nós, começaria a procurar água pelo deserto. Meu Deus, eu preciso arrumar água para esse povo. O que eu vou fazer? Contraria, mas não. Ele entendeu que o que ele precisava de fato era buscar a Deus. E era isso que ia mudar a realidade que eles estavam vivendo ali naquele tempo. Ela nos coloca em contato com Deus. Quando a gente faz isso, quando a gente ora, quando a gente entende a nossa caminhada, a nossa fé diante de Deus. E, meus irmãos, algo sempre acontece. Algo sempre acontece quando a gente vai até o encontro de Deus. Aquela árvore não era especial, mas dela saiu exatamente o que o povo precisava. Deus sempre é capaz de mudar as nossas circunstâncias. Na verdade, Ele é capaz de mudar as circunstâncias, mas nem sempre Ele faz. Na verdade, muitas vezes Ele nos torna capazes de aceitar as circunstâncias e, através disso, sermos mudados, sermos transformados, crescermos e desenvolvermos a nossa fé. Deus não é o Deus que está sempre pronto a ceder aos nossos caprichos, mas Ele está pronto a nos transformar diariamente. Essa é a caminhada de fé que a gente precisa. É isso que a gente leu no texto de Tiago no início. Deus sempre permanece doce, mesmo quando tudo ao nosso redor está amargo. Essa é a grande verdade do nosso Deus. As decepções não podem nos fazer esquecer disso. Nenhuma água amarga pode nos fazer esquecer daquilo que Deus fez por nós, do que Deus é capaz de fazer em nós, do que Deus é capaz de fazer, meus irmãos, através de nós. Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança, é nele que encontramos a vida, é nele que encontramos a paz, quando depositamos a nossa fé nele, a nossa vida nele. O salmista, no Salmo 16, no verso 11, diz assim, Tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena da Tua presença. Meus irmãos, o que de fato pode nos fazer lidar com as decepções não é a ausência delas, mas é a companhia de Deus em meio a elas. Porque é isso que faz a diferença.
É isso que pode nos fazer enfrentá-las. É isso que nos ajuda a enfrentar o deserto. É isso que nos faz entender e passar pela falta de água, pelas dificuldades. Porque Deus, meus irmãos, Ele usa as decepções, Ele faz das decepções uma oportunidade de nós reencontrarmos com as suas promessas e com aquilo que Ele tem preparado para nós. Deus usou aquela situação em Mara, das águas amargas, para fazer uma promessa de que se eles se entregassem e mantivessem o seu compromisso com Ele, Ele guardaria eles de toda a doença e de tudo. O final do verso 26 diz isso para nós: nenhuma enfermidade virá sobre ti, pois eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te guarda, eu sou o Senhor que cuida de você. É interessante que depois de Mara, o povo encontrou Elim. No verso 27, diz assim, então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água. Olha o que Deus fez com o povo, quando ele se comprometeu com ele. Deus tirou eles de uma situação de decepção, de frustração, de dificuldade, e os colocou diante da prosperidade que o reino pode nos trazer. E é interessante, quando eu digo prosperidade, eu não estou falando de bens, não. Eu estou falando de vida. E vida em abundância, porque o próprio Jesus diz que Ele é a água, que quando a gente bebe, a gente nunca mais tem sede. Ele é o Deus que nos tira da amargura e nos traz a vida, e nos tira da morte, e nos leva ao encontro da sua graça e do seu amor. O povo encontrou isso através de Moisés, mas a gente encontra isso em Jesus. Por isso que Paulo afirma para aqueles que estão em Cristo, novas coisas são feitas. Ali na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, Davi afirma no Salmo 103 que é Ele que perdoa todos os nossos pecados e nos cura de todas as doenças. É Ele que nos dá a vida. E a cruz é o lugar por onde a gente deixa a decepção das águas amargas de Mara e encontramos a graça de Elim, da vida. Muitas vezes a gente busca a fuga ou respostas para as nossas decepções. Mas o que a gente precisa de fato é de Jesus na nossa vida. Sempre pronto a nos levar para lugares onde só Ele pode nos levar. Quanto mais perto de Deus a gente estiver, meus irmãos, mais rapidamente a gente pode deixar Mara para trás e marchar em direção a Elim e vencer as decepções da vida. Precisamos estar prontos para isso. As decepções vão fazer parte da vida, mas é o quanto nós estamos prontos a entregar a nossa caminhada para Deus e Ele nos levar sempre para o lugar de graça. As decepções sempre vão fazer parte da nossa vida. Dificuldades fazem parte da nossa história, meus irmãos. Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas Ele também diz que tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci Mara. Jesus é a chave, meus irmãos, para a gente encontrar refrigério e graça e amor. Para a gente não se deixar ser vencido pelas decepções. Jesus é a chave. Jesus afirma isso. Ele venceu. Ele venceu. E Ele é capaz de não nos levar a soluções terrenas. Ele é capaz de solucionar muito mais do que a falta de água. Ele é capaz de solucionar a falta de vida. O nosso problema do pecado. A nossa condenação eterna. Uma eternidade de decepção e frustração, percebendo que a gente depositou toda a nossa vida em algo que não foi capaz de nos tornar alguém prontos a ganhar a vida. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta ganhar toda a água potável do mundo
e não beber da água da vida, que nos dá efetivamente aquilo que nós precisamos. Jesus é tudo aquilo que Ele é, como diz, como o pastor Joel gosta, o poeta Sacra. Ele é tudo aquilo que Ele diz que é. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Por isso precisamos abrir a nossa vida, depositar nele o nosso coração, fazendo dele o Senhor da nossa vida, depositar em Jesus a nossa fé, tornando ele aquele que dá razão e sentido para todos os nossos dias, depositar nele a nossa esperança. Ouça bem isso, depositar nele a nossa esperança, sabendo que através disso se fazem novas todas as coisas, e podemos receber tudo aquilo que o próprio Cristo disse que já estava preparando para nós na eternidade ao lado do nosso Deus. Vamos orar? Colocar o nosso coração diante de Deus. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei, talvez você esteja passando hoje por um momento de frustração, de decepção. Talvez você já passou por algo e tem tido dificuldade de lidar com isso até hoje. Talvez isso te tornou alguém amargurado, alguém triste, alguém frustrado. Mas eu quero te dizer nessa noite, que hoje é a noite de nós deixarmos Mara de uma vez por todas e encontrarmos a graça do nosso Deus em Elim, encontrarmos a vida através de Jesus e sermos limpos, deixarmos a vida amarga e encontrarmos a vida cheia de graça. Só Jesus pode dar. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra nessa noite, obrigado porque ela entra no nosso coração e nos faz perceber o quanto precisamos do Senhor. O quanto quando lemos na Bíblia precisamos menos de nós mesmos e mais de Ti, Deus. Menos das nossas vontades, menos dos nossos caprichos, dos nossos prazeres. E mais do Senhor, mais da Tua vontade sobre nós. Mais de relacionamento contigo. E menos de tentativas frustradas de levar a nossa vida através da nossa força, através da nossa capacidade. Porque tudo que conseguimos produzir é mal, Deus, diante do Senhor. Todos os caminhos que desejamos seguir são caminhos de morte, porque é isso que a palavra diz, há caminhos que parecem de vida, mas são de morte. O único caminho de vida que podemos encontrar, Deus, é através do Teu Filho Jesus, como Ele mesmo diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, Deus. Por isso alcança nosso coração, alcança a nossa vida, alcança o nosso dia, Deus, o nosso dia a dia, os nossos planos, Deus. Que possamos aprender a lidar com as dificuldades, com as frustrações, com as mazelas dessa vida e desse mundo, Deus. Através da esperança que depositamos no Senhor e a certeza, Deus, de que temos um lugar preparado para nós, Deus. Que o Senhor vai vir, vai voltar, vai resgatar a nós, Deus, e nos levar para viver eternamente contigo, Deus. Onde nunca mais teremos sede, onde nunca mais teremos dor, onde nunca mais teremos frustrações e decepções. Teremos apenas o reino do Teu amor, Deus, manifestado através do Teu Filho. Obrigado por isso, Deus. Obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, Deus. Que possamos aprender e manifestar e colocar isso em prática, verdadeiramente em todos os nossos dias. Essa é a nossa oração, Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Que você possa ter uma semana abençoada, que você possa ter uma semana onde Deus possa guardar e cuidar da sua vida em todo o tempo. Que esse é o nosso desejo, e então Deus abençoe, uma ótima semana.
Toma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.